Muitos se acostumaram a viver a vida de alívio em alívio, mas de fato não conseguiram conquistar a verdadeira vitória, a verdadeira libertação. Senhor, nós nos levantamos com muita força nesse dia. Nós estamos determinados, meu Pai, a terminar esse primeiro semestre por cabeça. Esse é o nosso alvo, esse é o nosso foco. Por isso nós nos levantamos no Espírito nessa noite, crendo que o Senhor vai agir de uma forma extraordinária. Eu tenho visto coisas incríveis acontecendo, eu tenho visto coisas incomuns acontecendo, mas para a honra e a glória do Teu santo nome, esse padrão de grandes acontecimentos, ele não vai cessar. A promessa para este ano é incrível, meu Pai. A promessa, ela é enorme, ela é muito grande. E nós sabemos que quanto maior a promessa, maiores as expectativas, quanto maior, meu Pai, o nosso desejo de vitória, quanto maior o nosso posicionamento, maiores serão os levantes, maiores serão os impedimentos. Eu sei que quando nós nos levantamos, as forças espirituais do mal também se levantam, e muitas vezes, esse posicionamento contrário, ele acontece no oculto. O mal, ele trabalha nas sombras, ele trabalha na escuridão. O mal trabalha onde os homens não conseguem enxergar, mas nada pode se esconder dos olhos do Senhor. Por isso, meu Pai, desde o início desta reunião, eu declaro pela fé, toda ferramenta preparada contra o Teu povo não prosperará. Toda armadilha preparada, arquitetada para este mês de junho não prosperará. Toda ferramenta, toda cilada, toda arquitetação demoníaca preparada para esse mês, ela não prosperará. Eu desfaço agora todas as armadilhas, eu desfaço agora todas as ciladas preparadas, todo levante maligno, toda a fúria do inferno, todo mal que esteja trabalhando no oculto, todo mal que esteja trabalhando nas sombras, para impedir que esse mês seja extraordinário. Nós quebramos, nós cancelamos, nós destruímos e desfazemos agora. O mal não vai prevalecer, o mal não vai prevalecer, não adianta lutar, o mal não vai prevalecer. Ele nunca prevaleceu contra a luz, e não é agora que isso vai acontecer. Ele nunca teve o poder para vencer o Senhor, e não é agora que isso vai acontecer. O Senhor é a autoridade maior, e se o Senhor é por nós, nós temos essa autoridade, nós carregamos o poder para ordenar que toda influência demoníaca, toda influência satânica, toda influência maligna que possa estar agindo nos projetos do Seu povo, agindo na família do Seu povo, agindo na saúde da Tua igreja, nós quebramos, cancelamos, destruímos e desfazemos e declaramos: nada será impedimento para que este mês seja glorioso, nada será impedimento para que esse mês seja extraordinário, nada será impedimento, nada será impedimento. Da mesma forma que os inimigos vierem por um caminho, por 7 caminhos eles fugirão. Retaliações, eu ordeno, caia por terra agora, oposições, resistências, toda a fúria do inferno que está tentando atacar a mente da Tua igreja, que está tentando ter acesso ao coração do Teu povo, toda a influência demoníaca que está tentando pegar as pessoas ao derredor da convivência dela, com o propósito de tirar ela do foco, com o propósito de roubar
roubar a alegria, com o propósito de roubar nos resultados. Nós desfazemos agora, nós desfazemos agora, nós desfazemos agora, nós desfazemos agora. Desde o início dessa reunião, nós nos levantamos para colocar as forças malignas no devido lugar delas. Não é na nossa vida. Se existe uma porta de entrada, existe uma porta de saída, e esse mal ele vai sair. Se existe uma porta de entrada, a porta de saída está lá, e nós ordenamos agora: vai saindo, vai desalojando, vai saindo, vai desalojando. Espírito que tem trazido opressão, espíritos malignos que tem colocado aquele peso, aquele cansaço, é uma série de acontecimentos negativos que não são normais. É um negócio que dá errado daqui, outro negócio que está dando errado dali, é a saúde que está cada vez mais enfraquecida, são brigas constantes, divisões, toda obra demoníaca a tua igreja ordena em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, e saia, saia e saia. Diga isso junto comigo: toda ferramenta preparada contra a minha vida não prosperará. Toda armadilha preparada contra os meus projetos não prosperará. Todo levante demoníaco contra a minha saúde não prosperará. Todo ataque à minha família não prosperará. O mal não vai prosperar, Senhor. O mal não vai prosperar. Ah, Senhor, eu estou tão convicto, por dentro eu estou em chamas. Ah, Senhor, eu creio que este mês de junho vai ser extraordinário. Eu creio que nós vamos fechar com chaves de ouro. Eu creio que vai ser um estrondo. Não é virar o semestre para as coisas começarem a acontecer. Elas começarão a acontecer agora. Eu creio. A tua igreja acredita. Nós acreditamos, Senhor. Governe sobre essa noite. Que essa noite seja memorável. Que essa noite fique guardada na memória do teu povo como um dia onde o Senhor simplesmente escancarou todas as portas de definições. Questões urgentes serão resolvidas agora, questões pendentes, em nome do Senhor Jesus, nós declaramos, elas serão resolvidas agora. É nesse mês, não é vitórias para o segundo semestre, as vitórias começarão agora. Eu consagro essa reunião. Eu apresento a vida de cada uma das pessoas que aqui estão. Eu peço que o Senhor governe sobre este momento. O Senhor é o centro, o Senhor é o foco. Nós oramos, nós clamamos, nós pedimos, mas o Senhor é o foco. O Senhor é o personagem principal da nossa história. Tudo começa, se sustenta e termina com o Senhor. O Senhor é o alfa, o ômega, Deus incrível. A tua sabedoria é imensurável, o teu poder é incomparável. O teu amor, a tua misericórdia, as tuas misericórdias se renovam todas as manhãs, e elas são a razão de nós não sermos destruídos. Então, meu Pai, que essa noite seja uma noite de bênçãos, de grandes definições, de grandes viradas, não para a nossa honra, não para a nossa glória, mas para a honra e a glória do teu santo nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém e graças a Deus, e louvem ao Senhor mais uma vez. Nós estamos reunidos em teu nome, ó bendito. Estamos nós aqui para te adorar.
força para te adorar. Pra te adorar, o véu já se rasgou. Eu posso me achegar na sala do teu trono e te adorar. Eu ergo as minhas mãos. Eu ergo as minhas mãos em adoração. Santo é o Senhor. No Calvário nos amastes, com teu sangue nos compraste. Estamos nós aqui pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Dele, por ele, para ele são todas as coisas. Diga isso, para te adorar. O véu já se rasgou. Eu posso me achegar na sala do teu trono e te adorar. Eu ergo as minhas mãos. As minhas mãos em adoração. Santo é o Senhor. O véu já se rasgou. Eu posso me achegar na sala do teu trono e te adorar. Eu ergo as minhas mãos em adoração. Santo é o Senhor. Eu espero em ti, Senhor. Eu confio no teu imenso amor que tens por mim, Senhor. Como eu espero em ti, Senhor. Eu confio no teu imenso amor que tens por mim, Senhor, pra te adorar, pra te adorar. Eu quero ouvi-los, diga isso, para te adorar. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. O véu na sala do teu trono e te adorar.
Senhor. A Ele, o único digno e merecedor de recebê-las, cada uma delas. O Senhor é o único digno de receber todo o nosso louvor, adoração, todas as nossas palmas, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Estão ligados suas vitórias? Pegaram o Espírito? Que Espírito é esse? Repita comigo: eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2025. Deus tem o melhor vinho, um tempo novo, e eu creio que este mês será disparado o melhor mês da minha história de vida, e eu creio e declaro que grandes coisas vão acontecer em nome de Jesus. Você crê nisso? Então assim será. Podem se sentar todos, por favor. Vamos lá. O título da nossa mensagem de hoje é: alívio não é libertação. Vamos juntos, diga isso comigo, por favor. Alívio não é libertação. Muitos se acostumaram a viver a vida de alívio em alívio, mas de fato não conseguiram conquistar a verdadeira vitória, a verdadeira libertação. A nação de Israel permaneceu em um contexto opressor por 400 anos. Anos em que eles gemeram, anos em que eles choraram, anos em que eles sofreram. Quando o Senhor anunciou a libertação, quando o Senhor anunciou que mudanças iriam acontecer, quando eles saíram de dentro do Egito, eles sentiram um forte alívio. Mas a verdadeira libertação só foi acontecer quando Faraó e os egípcios morreram. Eu tenho visto muitas pessoas buscando, lutando. O cenário em que elas estão vivendo sofre uma pequena alteração, elas sentem um forte alívio, porém dentro de pouco tempo, semanas, em alguns casos meses, muitos se veem voltando para aquele mesmo estado, para aquela mesma condição. Êxodo 14, do 13 ao 14, diz assim: Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor, vamos juntos, diga isso comigo por favor, e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Continue junto comigo, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. É esse tipo de vitória que o Senhor tem para nós. Não tem o menor sentido o Senhor te dar a vitória sobre um determinado adversário e você voltar dentro de pouco tempo a ter que encarar os mesmos adversários. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Davi contra Golias. Todos os dias, Golias se aproximava do exército de Israel, os afrontava, eles eram tomados de um temor muito grande, um frio na barriga, um mal-estar. Golias saía,
ele voltava para o seu posto, eles se sentiam um pouquinho melhores, daqui a pouco ele voltava para afrontar, e aí ele voltava de novo para o seu posto, e eles viviam períodos de alívio, períodos de dor, períodos de alívio, períodos de dor. A verdadeira vitória só aconteceu quando a cabeça do gigante foi cortada. Se eu pudesse resumir essa introdução, eu diria o seguinte: vamos juntos, diga isso: melhora não é mudança. Olha para a pessoa do teu lado e diga isso a ela: melhora não é mudança. E quando nós falamos de mudanças, não existem mudanças com uma entrega parcial. Com pouca força você consegue alcançar alívio, porém, com muita força, com uma entrega muito grande, você consegue alcançar a verdadeira libertação. Não simplesmente nesse dia, mas como um estilo de vida. Tome a decisão de dar o seu melhor em tudo aquilo que você tiver que fazer, não importando qual seja o momento ou ocasião. E por quê? Ninguém jamais se arrependeu por ter dado o seu melhor. Ninguém jamais se arrependeu por ter dado o seu melhor dentro de uma relação. Ninguém jamais se arrependeu por ter dado o seu melhor dentro de uma empresa. Ninguém jamais se arrependeu por ter dado o seu melhor para a sua família, para a sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos. Muito pelo contrário, grande parte dos arrependimentos que muitos sentem estão diretamente ligados ao fato que de tempos em tempos a mente de muitos volta lá atrás e muitos se pegam pensando: ai, se eu tivesse feito diferente, se eu tivesse agarrado aquela oportunidade, se eu tivesse insistido mais um pouco, se eu tivesse tentado mais uma vez, se eu tivesse batido naquela porta em uma nova oportunidade, e se eu tivesse dado o meu melhor. Ninguém jamais se arrependeu por ter dado o seu melhor. Entenda que fazer muito e dar o seu melhor são duas coisas completamente diferentes. Quando eu planto o meu melhor, eu colho o melhor de Deus. Quando eu dou o meu melhor, quando eu dou a minha vida, eu colho medidas extraordinárias do Senhor. Decisões precisam ser tomadas. Todas grandes decisões precisam ser tomadas hoje. Quando nós falamos em tomada de decisões, as grandes decisões começam a ser tomadas no lugar onde eu estou e não no lugar em que eu gostaria de estar. Eu começo a me posicionar no lugar onde eu estou e não no lugar em que eu gostaria de estar, de viver, de desfrutar de momentos extraordinários. A iniciativa te tira do lugar. Somente o foco te coloca no lugar aonde você deseja chegar. Se você para por qualquer coisa, você não receberá coisa alguma. Se você para por qualquer motivo, você não vai conquistar coisa alguma. E por que é tão importante eu viver a minha vida de uma forma intencional? O tempo todo nós seremos estimulados a parar. Levantes não vão faltar. Decepções com pessoas não vão faltar. Influências malignas lutando para atingir as minhas emoções, essas serão constantes. Problemas se levantando para tentar me desestabilizar, isso vai ser uma vida toda assim. Por isso nós precisamos tomar a decisão de não parar. Eu não paro, eu vou lutar, eu acredito, eu vou insistir, eu vou perseverar. Tiago 5,13 diz assim: algum de vocês está passando por dificuldades? Olha a resposta: então
Por mais que nós tenhamos o entendimento do quanto a oração é importante, em muitos momentos nós não levamos isso tão a sério. Mas quando nós falamos de oração, a oração nos permite ter acesso a um poder extraordinário. Sabe por que a oração ela é tão poderosa? Sabe por que a oração ela promove tantas mudanças? Uma das expressões mais claras de dependência em relação ao Senhor são os nossos momentos de oração. Porque quando nós paramos de orar, olha que mensagem linda. Quando nós começamos a orar, olha que mensagem linda que nós mandamos ao mundo espiritual. Senhor, eu não posso, eu não tenho, eu não sou, mas eu coloco tudo nas tuas mãos, porque eu creio no teu poder, eu creio que o Senhor alcança onde eu não alcanço, eu acredito que o Senhor pode o que eu não posso, eu acredito que o Senhor vê o que eu não vejo, por isso eu me coloco nessa posição de dependência. Elias orou para que não chovesse, depois ele voltou a orar para que voltasse a chover, e assim aconteceu. Jabes orou e o seu destino foi completamente curado. Ana orou por aquilo que ela mais desejava e ela recebeu nos detalhes. Na verdade, ela recebeu mais do que imaginado, porque ela queria ser mãe de um. Além dela ter tido vários filhos, um dos filhos dela foi um dos principais profetas que esse mundo já viu. Se nós pegarmos a própria história de Josué, aquele homem teve fé para orar, dizendo: sol pare, lua pare, e aconteceu exatamente conforme ele declarou. Isaac teve fé para orar pela sua esposa, ele desejava que ela engravidasse, e assim aconteceu. Esther orou e jejuou pelo seu povo, e o seu povo alcançou um grande livramento. Tiago 5,16 diz assim: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Na NVT diz assim: a oração de um justo, vamos juntos por favor, diga isso com muita força, a oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Se você não para orar, com certeza você vai parar para chorar. E em muitos momentos, chorando, você vai precisar orar. Em muitos momentos o nosso clamor vai ser como o clamor de Ana, angustiada, aflita, preocupada, sentindo uma dor no coração, porém mesmo assim orando, buscando, tendo forças para ir até o Senhor. Atos 12, a partir do versículo 1. Por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isto agradava aos judeus, prosseguiu, mandando prender também Pedro, e eram os dias dos pães sem fermento. Aqui nós vemos um homem que literalmente ele era conduzido pelas multidões. E quando nós falamos de multidões, todos nós teremos que passar por várias multidões para termos acesso ao Senhor. Essas multidões podem ser pessoas, podem ser uma multidões de emoções, multidões de pensamentos. Por mais que todos nós tenhamos livre acesso à presença do Senhor, nem sempre será fácil nós alcançarmos essa presença, porque os impedimentos serão vários. Se nós pegarmos a própria história do cego Bartimeu, quando ele começou a lutar por aquilo que ele desejava, vozes se levantaram dizendo: cale a boca, fique quieto, não diga nada. E conforme ele ia colocando mais força, as multidões colocavam mais força, mas ele insistiu, e ele gritava ainda mais alto. Ele rompeu com aquela multidão, e ele ouviu do Senhor: o que você quer que eu lhe faça? A mulher do fluxo de sangue, ela cria, ela acreditava, dentro dela existia aquela certeza
Se eu tão somente tocar nas vestes do Senhor, eu serei curada. Mas tocar nas vestes do Senhor envolveria passar por uma multidão de pessoas. Não tenha dúvida, se aquela mulher sofria com aquela enfermidade, naquele tempo, ela era considerada uma mulher contaminada, impura. Quantos será que não questionaram, não tentaram impedi-la? E ela foi rompendo, ela foi rompendo, ela foi rompendo, ela foi rompendo, até que ela chegou no objetivo dela. Então, se você para por qualquer coisa, você não receberá coisa alguma. Se você não para, entenda uma coisa: se você não para, nada vai te parar. Se você não para, nada vai te parar. Não são as circunstâncias que nos param, nós paramos. Porque uma vez que nós servimos a um Deus grande, a um Deus vivo, a um Deus poderoso, uma vez que nós temos acesso a tamanho poder, não tem margem. Nós lutamos com aquilo que nós temos, com as intenções e motivações corretas, alinhados com o Senhor, não tem jeito, é vencer ou vencer, vitória ou vitória. Depois de prendê-lo, lançou-o na prisão, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro estava fortemente escoltado, existiam homens para todos os lados, literalmente ele estava cercado. E quer ver como isso é mais normal do que parece? Quem aqui já viveu aquela experiência de procurar uma saída aqui, você não encontrar, buscar uma saída aqui, você não encontra, você busca uma saída aqui, você não consegue enxergar, você se vê literalmente como aquela expressão que nós usamos, num beco sem saída. Quem já viveu essa experiência? Levanta as mãos, por favor. Todas as vezes em que você não puder olhar para o lado, saiba que você sempre poderá olhar para cima. Muitas vezes nós acreditamos que a saída que nós precisamos virá do lado, virá de pessoas, virá de lugares. Mas a verdadeira saída, a saída que não falha, ela vem do Senhor. E assim, Pedro estava guardado na prisão, mas, vamos juntos, diga isso comigo por favor, mas, o que havia? A situação era difícil, muito difícil. Era desagradável, muito desagradável. Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Uma igreja que ora é uma igreja que vence. Se nós acabamos de ler que a oração de um justo é poderosa e eficaz, o que dirá a oração de toda uma igreja? O que dirá a oração de todo um povo? Por isso é extremamente importante nós estarmos unidos numa só fé, congregando juntos, orando juntos, fazendo orações de concordância, intercedendo um pelos outros. A partir do momento que a igreja ora, ela luta, ela acredita, a história é completamente diferente. Na noite antes de Pedro ser levado a julgamento, olha, a vida com Deus é extraordinária. Mas eu confesso que a vida com Deus muitas vezes é um verdadeiro teste para cardíaco. Por quê? Muitas respostas vão chegar nos 45 do segundo tempo. O tempo passar e nada acontecer é desesperador. O tempo passar e eu não conseguir vencer é desesperador. O tempo passar e o remédio não fazer efeito é desesperador. O tempo passar e eu tenho uma questão urgente que precisa ser definida e nada acontecer é desesperador. Mas entenda que em muitos casos
o Senhor já deu o sim, Ele já liberou. Porém, se a vitória for entregue agora, ela não vai ter toda a eficácia que ela teria se fosse entregue no momento certo. Ontem eu estive com uma família. Essa família tem vivido experiências com Deus ímpares, experiências fora do comum, fora do normal. Eles adquiriram mais um estabelecimento, um novo negócio, um novo comércio. Ontem eu fui até a nova empresa deles para ungir, orar junto com eles, e eles estavam compartilhando algumas coisas para comigo. Eles deram um detalhe, que aquele detalhe reflete exatamente o exemplo que nós estamos dando agora. Eles tinham uma questão judicial que já estava correndo há 4 ou 5 anos e não tinha o menor sinal de uma definição. Com a boca deles, eles disseram: chegou o momento que nós desanimamos. Nós não acreditávamos que poderia sair, nós não estávamos nem contando com aquilo mais. O Senhor já tinha liberado sim. Eles só não entendiam que tinha uma hora certa para que aquilo fosse liberado. Na aquisição do prédio deles, eles fizeram um acordo, onde eles deram um determinado valor à vista, e o restante do valor foi parcelado em 12 vezes. Quando foi, se eu não me engano, segunda ou terça-feira dessa semana, estava tudo certo, já estava fechado. A parte contrária nessa questão judicial liga para eles dizendo: eu quero fazer um acordo. Nós só pedimos que você dê um pequeno desconto para que a gente possa fazer o pagamento. Eles deram um desconto de mais ou menos R$8.000, mas ainda receberam perto de R$100.000. Aonde você acha que esses R$100.000 entrou em ação? No pagamento do prédio novo, do endereço novo. Ouvi da boca deles: se esse dinheiro tivesse saído em outra oportunidade, ele teria evaporado, ele não teria se transformado em nada relevante nas nossas vidas, mas agora nós entendemos. Na noite antes de Pedro ser levado a julgamento, ele dormia, preso com 2 correntes entre 2 soldados, e os outros montavam guarda na porta da prisão. Vamos juntos, diga isso comigo, por favor. De repente, de novo, de repente, uma luz intensa brilhou na cela, e um anjo do Senhor apareceu, tocou no lado de Pedro para acordá-lo e disse: depressa, levante-se. Sabe o que o anjo estava falando para ele naquela ocasião? Não é hora de ficar dormindo, é hora de você se levantar e sair desse lugar. Não é hora de você ficar acomodado, é hora de você se levantar, porque você vai sair desse lugar. Não é hora de ficar na condição passiva, está na hora de você ser ativo, porque você vai sair deste lugar. Não é hora de dormir, não durma agora, se levante, porque você vai sair dessa realidade. Olha para a pessoa do teu lado e diga isso a ela: acorda! Não é hora de dormir, é hora de você sair desse lugar. Por que o anjo usou a seguinte expressão? Depressa, levante-se. Porque não existe uma porta que sequer que seja eterna. Existe o tempo da oportunidade. Um grande portal estava sendo aberto naquele momento. Uma grande porta de livramento estava sendo aberta. Foi dito a ele: rápido, depressa. Tem pessoas que não é que não tiveram a oportunidade.
Tem pessoas que não foram rápidas e perderam o tempo da oportunidade. A oportunidade veio, as portas ficaram abertas, muitos não passaram e elas voltaram a se fechar. Mesmo o anjo estando ali, ele estava dizendo: haja rápido, levante-se, não é hora de ser lento, muito pelo contrário, se posicione rapidamente, porque você vai sair deste lugar. E as correntes caíram dos pulsos de Pedro. Então o anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. Vista-se e calce as sandálias. Se prepare para sair deste lugar. Este lugar não é para você. Não faça planos de permanência. Tem pessoas que já estão pensando nas coisas que elas vão ter que abrir mão lá no mês que vem para dar conta de fazer aquilo. Tem pessoas já fazendo planos para poder lidar com aquela situação. Não, é para você se preparar, porque você vai sair deste lugar. É para você se preparar, porque você vai sair dessa condição. Não é para você fazer planos de permanência. Comece a ajeitar esse lugar, porque você já está de partida. Já parou para pensar que incrível? Apronte-se, não pense no dia de amanhã, não pense em permanecer aqui mais um dia, não pense em ajeitar as suas coisas dentro da cela. Pega tudo, porque agora você vai sair. Se prepare para sair, não é para ficar, é o momento de sair. Se prepara, não faça plano de derrota, não faça planos de vergonha, não abra mão daquilo que é seu. Você vai sair desse lugar. E Pedro obedeceu. Agora, vista, o que está escrito ali? E siga-me, ordenou o anjo. O que seria a capa? Autoridade. Se vista de autoridade, porque não se iluda, no processo de libertação, Deus pode estar agindo, mas nós precisamos de autoridade, nós precisamos de poder, de força, de autoridade no mundo espiritual. Vista dessa autoridade e você vai me seguir. Sabe uma coisa que eu acho lindo? Pedro estava dormindo, não estava? Já parou para pensar que ele acordou com uma notícia extraordinária? Eu declaro sobre a sua vida, você vai acordar recebendo várias boas notícias, você vai acordar recebendo mensagens, ligações com notícias extraordinárias. Você vai dormir de uma forma e ao acordar, você vai ser pego de surpresa, uma surpresa boa, mas as boas notícias vão chegar ao longo de todo este mês. Boas notícias, mudanças extraordinárias, não é alívio, é libertação, é uma definição, é uma mudança no seu contexto. Pedro deixou a cela, seguindo o anjo o tempo todo, porém pensava que era uma visão, sem entender que era real o que ocorria. Eu poderia trazer para a linguagem de hoje e dizer assim: é bom demais para ser verdade, não é real. Pedro estava vivendo um momento tão especial que não parecia ser real. E eu declaro que o mesmo acontecerá com você. Aquilo que você tem esperado, aquilo que você tem aguardado, vai parecer fantasia, um sonho, mas será real nos detalhes. Questões familiares, questões judiciais, questões financeiras, projetos em andamento, vai parecer uma mentira, mas será real. Você tem noção quanto isso é incrível? Um negócio parecer bom demais, assim, que não parece ser real, é bom demais para ser verdade.
mas os passos dele foram revelando que o Senhor era com ele. Passaram o primeiro e o segundo postos de guarda. Muitas vezes nós não vamos ter um único enfrentamento. Deus vai nos dar graça, nós vamos passar pelo primeiro desafio. Nós temos autoridade, o Senhor é conosco. Tem um segundo posto ali, eu vou passar pelo próximo posto. Tem um outro posto, eu vou passar pelo posto. Eu vou vencendo, eu vou superando, eu vou avançando. E quando chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, Isso é muito forte, gente. Como isso mexe comigo? Vamos juntos, diga isso comigo, por favor. O portão se abriu. O quê? Aqui diz sozinho, porque não existia um homem abrindo. Se o Senhor não enviar uma pessoa para abrir portas para você, saiba que Ele mesmo o fará. Tem pessoas que condicionam algumas coisas a outras pessoas, mas sozinho, sem ninguém estando lá. Alguém estava rodando, estava abrindo o portão, passagem, mas não tem ninguém. Era o próprio Deus abrindo aquele portão, era o próprio Deus fazendo. A porta que Ele abre, ninguém poderá fechar. Isso é incrível. Já parou para pensar? Muitas vezes nós condicionamos tantos sonhos, projetos, necessidades a terceiros, mas se o Senhor não enviar pessoas, Ele vai enviar um anjo, a presença dEle, Ele mesmo fará. Se a palavra do Senhor diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, Ele age da mesma forma, ontem, hoje vai agir eternamente, da forma que Ele pensou ontem, Ele pensa hoje, Ele vai pensar eternamente, milagres que Ele fez ontem, Ele faz agora, e Ele vai fazer eternamente. Isso é incrível. Sozinho não tinha uma pessoa, mas o próprio Deus estava confirmando todos os passos. Já parou para pensar que incerta que foi essa caminhada de Pedro? Quando ele entrou na prisão, possivelmente ele tenha entrado pelo mesmo caminho que depois ele saiu. Ele foi vendo as guardas montadas. Ele sabia que mesmo depois de ter passado por aquelas guardas, existiria um portão lá na frente. Sabe aquela expressão que eu acho que o cristão adora usar? Muitas vezes nós precisamos dar o passo e depois o Senhor vai colocar o quê? O portão não foi aberto quando ele estava dentro da prisão. O portão foi aberto conforme ele foi dando os passos, ele foi se aproximando, o Senhor abriu a porta na hora certa. Foi na hora certa, foi no momento exato. Os dois passaram e foram caminhando ao longo da rua, até que subitamente o anjo o deixou. Por fim, Pedro caiu em si. É verdade mesmo, disse ele. Esse negócio é sério? É real? Isso aqui não é brincadeira não, não era uma piada? Não, era real. O Senhor enviou o seu anjo para me salvar daquilo que Herodes e os judeus planejavam me fazer. Quando Pedro se deu conta disso, foi à casa de Maria, mãe de João Marcos, onde muitos estavam, vamos juntos, diga isso comigo por favor, reunidos para orar. Como que vence um povo que ora? Como que vence um povo que crê no Senhor dos Exércitos? Aquele povo estava orando. Eles mal sabiam que a resposta da oração já estava a caminho. Diga isso pela fé, levante a sua voz, diga isso. As minhas respostas já estão a caminho. De novo, com mais força, diga isso. As minhas respostas, as respostas das minhas orações já estão a caminho, já estão chegando.
Eles estavam orando, eles estavam clamando, eles estavam agindo à fé, eles estavam orando, e as respostas já estavam chegando até eles. Ele bateu a porta da frente, e uma serva chamada Rode foi atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, ficou tão contente, que em vez de abrir a porta, correu de volta para dentro, dizendo a todos: Pedro está à porta. Imagina que momento incrível. Pedro! Foi tão inacreditável. Vocês gostaram da minha atuação, né? Eu sou ator nível Oscar. Sou, no mínimo, como que chamam as outras premiações lá? É isso aí, não vou nem tentar falar. Imagine o sentimento daquela mulher naquela oportunidade. Pedro ainda não tinha entrado na casa, mas o milagre já estava na porta. Diga isso comigo, por favor. O meu milagre já está lá, já está na porta. Pode não ter entrado, mas ele está lá. Por isso que você não pode desanimar. Por isso você não pode parar. Pode não ter chegado até você, mas já está lá, já está na porta, já está perto de você. Pode não ter entrado na tua casa, mas já está lá. Você pode não ter sido curado fisicamente, mas a cura já está lá. Você pode não ter recebido as definições já estão lá. Agora é só uma questão de ir lá, abre a porta e o milagre vai entrar. Eles, porém, disseram: você está fora de si. Diante da insistência dela, concluíram: deve ser o anjo dele. Enquanto isso, Pedro continuava a bater. Quando por fim abriram a porta e o viram, ficaram admirados. Enquanto isso, Pedro continuava batendo. Quando finalmente foram e abriram a porta, a surpresa foi enorme. Diga isso pela fé: Deus vai me surpreender de uma forma extraordinária. Olha para a pessoa mais próxima a você e diga isso a ela: a tua surpresa será enorme. Gente, Deus faz. Nas últimas semanas eu presenciei acontecimentos inexplicáveis. Eu vi um quadro agudo de diabetes sendo normalizado, restaurado. Uma pessoa que teve diabetes uma vida toda, o quadro se estabilizando, sendo normalizado. Eu vi uma criança que recebeu o diagnóstico de autismo há 4 anos atrás, um autismo em um grau elevado. Essa mesma criança que teve atitudes que trouxeram preocupação para os pais, recebendo uma nova sentença, um novo diagnóstico médico. O menino não tem nada, o menino não tem nada, 100% normal, não tem nada. Eu retiro tudo que eu escrevi lá atrás, eu retiro toda a sentença negativa, ele não tem nada. Nas últimas semanas eu vi pessoas que estavam perdendo a visão, recuperando a visão por completo. Eu vi pessoas com questões judiciais e desagradáveis ao extremo, não tinha saída. Deus colocou as mãos, criou a saída e a vitória aconteceu. Deus faz, Ele vai fazer e vai fazer na sua vida. Se coloquem de pé todos, por favor. Eu vi tantas coisas incríveis. Como eu acredito nesse Deus de milagres. Como eu acredito nesse Deus do impossível. Como eu acredito nesse Deus recompensador de todos aqueles que o buscam. Olha o quanto a oração tem poder. Olha como Deus trabalha. Pedro estava cercado. Ele foi acordado com a boa notícia. A igreja clamava por ele. As pessoas buscavam por ele. Quando ele apareceu, parecia ser uma mentira, não era real. Mas era real. Resposta de oração. O Deus do impossível, Ele continua sendo o Deus do impossível.
Ele fez um sinal para se acalmarem, ele lhes contou como o Senhor havia tirado da prisão. Olha que lindo. Ele fez um sinal para se acalmarem, e lhes contou como o Senhor o havia tirado da prisão. Ele tinha um testemunho para contar. Eu declaro e libero sobre a sua vida: vocês terão grandes testemunhos para contar ao longo desse mês. Vocês terão grandes testemunhos para contar, grandes testemunhos para contar. Pedro chegou compartilhando o que o Senhor havia feito. Você pode ter passado a sua vida vendo pessoas subindo neste altar para testemunhar. Você pode ter passado a sua vida vendo muitas pessoas recebendo vitória, mas chegou a sua vez. Bata no seu peito, diga isso: é a minha vez de testemunhar. De novo, diga isso: é a minha vez de testemunhar. De novo, diga isso: é a minha vez de testemunhar. Pedro voltou com um grande testemunho. Vocês não terão um testemunho a contar, vocês terão muitos testemunhos a compartilhar. Contem a Tiago e aos outros irmãos o que aconteceu, disse ele. Então foi para outro lugar. Ao amanhecer, houve grande alvoroço entre os soldados a respeito do que tinha acontecido a Pedro. Eles ficaram perplexos, indignados, ninguém conseguia entender. Ele estava muito bem cercado, ele estava muito bem escoltado, ele estava amarrado. Aquele mesmo homem no dia seguinte não foi encontrado. Eu acredito nesse Deus de milagres. Nós vamos fazer algumas orações e eu vou pedir a ajuda de todos vocês. A oração de uma igreja é poderosa, é extraordinária. Juntos nós temos um poder extraordinário. Eu gostaria de pedir, por favor, que aqueles que têm alguma enfermidade, ou talvez você não tenha enfermidade, mas você busca por alguém que tem uma enfermidade, seja um pai, uma mãe, um avô, um amigo, um companheiro de trabalho, eu gostaria que você saísse do seu lugar e viesse até aqui na frente, mas não subisse as escadas, ficasse aqui na frente. Eu vou pedir para que os pastores, os obreiros te unjam, e você vai vir até aqui e nós vamos orar por você. Vocês primeiro, vamos dividir em momentos, em etapas. Primeiro, enfermidades, pessoas enfermas ou pessoas que buscam por pessoas enfermas. Não precisa subir as escadas, porque eu vou pedir para que o batalhão da cura se dirijam até você em um determinado momento. Saia do seu lugar com muita fé, crendo que o Senhor fará coisas incríveis, crendo que o Senhor fará coisas extraordinárias, crendo que Ele vai reverter esse diagnóstico, crendo que Ele vai operar o impossível, o sobrenatural, crendo que Ele vai fazer coisas incríveis, crendo que Ele vai realizar mais e mais e mais e mais e mais, crendo que essa enfermidade ela não vai prevalecer, não tem como ela prevalecer, não tem como, ela não vai prevalecer. Se precisar afastar um pouco as poltronas, afaste um pouquinho, só para que caiba um pouquinho mais. Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus que realiza, Ele é o Deus que faz, Ele é o Deus que transforma, Ele é o Deus que faz além, Ele é o Deus que faz além, Ele é o Deus que faz além. Isso, afasta o que for necessário. Se precisar afastar 2, 3 fileiras, deixa momentaneamente, depois voltamos ao normal. Um instante, por favor. Por que nós pedimos em alguns momentos para que vocês saiam do lugar de vocês para virem até a frente do altar?
Esses passos que nós damos, esses passos que vocês dão, são passos proféticos. É como se você estivesse saindo desta realidade, deste lugar de dor e indo para um lugar completamente diferente. Então não é simplesmente um deslocamento, é você saindo de uma condição espiritual, é você saindo de uma condição física e entrando em uma condição completamente diferente. Tem muitos que talvez fizeram planos para os tratamentos, para a compra de medicamentos, para esse mês, para o mês que vem. Mas como o próprio anjo disse a Pedro, você não vai se preparar para continuar aqui, você vai se preparar para não comprar mais esses medicamentos, você vai se preparar para sair desse lugar de enfermidade, você vai se preparar para sair desse lugar de dor. Não faça planos de permanência, faça planos de mudança. Não é se você vai ser curado, mas quando você for curado. Eu creio num Deus que cura, um Deus que levou sobre si todas as dores e enfermidades, e Ele vai levar as tuas. Igreja, vocês que permaneceram nos mesmos lugares, eu vou precisar do apoio de vocês. Conforme nós fomos orando, batalhão da cura, podem se movimentar na medida do possível. Se os pastores quiserem cruzar aqui pelo altar e vir aqui para frente para poder abordar essas pessoas que estão aqui na frente, você vai declarar, vai profetizar cura, você vai lutar junto com ela. Se você tiver como identificar qual é o contexto ou quem é a pessoa, pergunte, fale a eles, só diga assim: meu marido, um exemplo, o meu marido, ele está com tumor e nós vamos orar juntos. Eu estou passando por isso, é uma inflamação, é uma enxaqueca, é um mal-estar, é determinado problema, e nós vamos orar juntos. Igreja, enquanto nós estivermos orando aqui, aquela igreja estava intercedendo por Pedro. O teu problema pode não ser o de enfermidade, você pode ter outros, mas nos ajude. Enquanto nós estivermos orando, estenda as mãos para cá e concorde junto conosco, intercedendo um pelos outros, profetizando, liberando palavras de cura, de poder, e juntos nós vamos ver a glória do Senhor se manifestando. Amém? Feche os seus olhos, por favor. Creia nesse Deus que cura. Creia nesse Deus que cura. Antes de eu começar a orar por você, apresente as suas firmes razões ao Senhor. Eu vou te dar esses poucos instantes para você colocar nas mãos dele esse problema que você está enfrentando. Eu vou te dar essa oportunidade de dizer: meu Deus, eu estou aqui e eu estou passando por isso. Eu estou aqui buscando pela minha família, fulano de tal, ele está passando por isso, ele está vivendo esse momento, mas eu não vou viver mais essa enfermidade. Eu não vou viver mais essa enfermidade. Eu não vou viver mais dentro dessa enfermidade. Essa enfermidade, ela não vai me acompanhar. Essa enfermidade, ela não vai me acompanhar. Diga isso, essa oração é sua. Começa a declarar: você não vai permanecer neste lugar, você não vai permanecer. Esse nódulo, ele vai secar até desaparecer. Essa bactéria vai sair do teu organismo. Essas dores vão desaparecer. Elas não vão te acompanhar. Elas não vão te acompanhar. Elas não vão te acompanhar. Os intercessores do batalhão de cura podem começar a se movimentar. Ore junto com elas. Comece a concordar com a cura dela. Comece a liberar poder sobre a vida dela. Diga: essa enfermidade, ela não vai prevalecer. Essa enfermidade, ela não vai prevalecer. Comece a declarar sobre a vida dela: ela já está curada, o familiar dela já está curado, milagres vão acontecer. Não se preocupe, Deus fará uma grande obra. Tão somente creia, tão somente creia. Deus, ele vai te favorecer, ele vai mudar a tua história. Igreja, me ajuda. Diga isso, libere palavras de poder. Diga, se você te faltarem palavras, diga: sejam curados agora, sejam curados agora, sejam curados agora. Uma igreja que ora é uma igreja que vence, uma igreja que se posiciona é uma igreja que vence. E essa é uma batalha que está sendo vencida agora.
Essa é uma batalha, é um desafio que está sendo vencido agora. Esse é o inimigo, o adversário que está sendo superado agora. E não se esqueça, as respostas já estão a caminho. E quando eles oravam, o milagre já estava acontecendo. Isso por sua cura, tome posse dela. Creia que Deus vai fazer, creia que Ele já está fazendo, creia que Ele está agindo. Hoje é dia de cura, hoje é dia de libertação. Não é alívio não, é libertação. É uma libertação completa, é uma libertação completa. Esse problema cairá por terra, ele vai desaparecer. Essa pendência você não vai levar para o segundo semestre. A enfermidade você não vai levar para o segundo semestre. Esse problema você não vai levar. Esse problema de saúde você não vai levar. Você não vai levar. Essa definição é para agora. Essa definição é para este momento. Essa definição é para essa ocasião. É noite de cura, é noite de libertação, é noite de mudanças. Senhor, eu peço, vai passando com teu sangue sobre a vida dela. Vai passando com teu sangue sobre a vida dela. Meu Pai, o sangue de Jesus tem poder sobre a saúde dela. O sangue de Jesus tem poder sobre o organismo dela. O sangue de Jesus tem poder sobre a vida dela. Eu declaro, sejam curados agora. Eu declaro, sejam curados agora. Eu declaro, sejam curados agora. Receba a cura agora. Receba a cura agora. Meu Pai, vai passando com teu sangue sobre o organismo dela. Vai limpando, vai fazendo uma grande faxina, vai fazendo uma grande limpeza. A enfermidade, ela não vai prevalecer. Aí não é o teu lugar. Enfermidade seque, enfermidade seque, enfermidade seque, enfermidade desapareça, enfermidade desapareça, enfermidade desapareça. Isso. Deus cura e Ele vai curar você. Deus faz e Ele vai fazer na sua vida. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível. Não digam nada. Senhor, eu peço uma unção de cura para essa noite. Senhor, cubra todas essas pessoas com a tua unção. Eu declaro, eu libero sobre a sua vida. Seja curada agora em nome de Jesus. Seja curada agora em nome de Jesus. Seja curada agora em nome de Jesus. Receba a cura. Essa enfermidade que esteve aí, ela que causou dor, sofrimento, ela que trouxe angústia, ela que trouxe sofrimento para você, para sua família, seja curada agora, seja liberto dela agora. Chega de alívio, é libertação. Seja curado. Meu Pai vai curando agora. Eu peço, vai curando agora. Receba essa unção de cura, receba esse favor, receba esse poder, receba essa autoridade, receba a sua cura em nome de Jesus. Repita comigo, por favor. Meu Deus, eu creio, eu estou sendo curado nesse momento. Essa pendência eu não vou levar para o mês que vem. Essa é uma batalha que está resolvida. Eu estou curado, eu estou liberto em nome de Jesus. Amém? Dê uma salva de palmas ao Senhor. Podem voltar ao lugar de vocês. Essa é a primeira parte, nós ainda não terminamos. Volte louvando, volte crendo, volte adorando ao Senhor, crendo que Ele vai fazer uma grande obra. Estiveres conosco e se estivermos em ti, diga isso pela fé, não há nada, não há nada
para simplificar, quem tem questões em que você tem uma certa urgência, são questões pendentes que precisam de uma resolução para ontem, sejam projetos em andamento, alguma outra questão, por exemplo, uma questão judicial. Eu peço, levante as mãos, por favor. Quem tem questões que precisam ser definidas, levanta as mãos, por favor. Fiquem com as mãos levantadas. Obreiros, se dirijam até essas pessoas. Vai localizando cada uma dessas pessoas que tem questões que precisam ser definidas e vá até eles. Eu peço que vocês identifiquem qual é a questão que precisa ser definida. Apresente a eles e nós vamos orar junto com vocês, porque vocês não vão terminar sem definições, vocês não vão voltar para casa sem definições, não vão. Hoje é dia de definições, então eu gostaria que neste momento você entrasse em oração. Meu Pai, eu oro com a tua igreja, eu declaro, meu Pai, de hoje não passa, hoje é dia de definições, essas questões serão resolvidas agora. A tua igreja, nós entramos em concordância com eles, nós nos levantamos com fé, nós nos levantamos com força, nós nos levantamos com poder e autoridade, crendo que o Senhor vai fazer uma grande obra, crendo que o Senhor vai fazer o impossível acontecer. Meu Pai, quando a viúva do azeite, ela se viu perdendo seu filho, era uma questão urgente, o profeta veio, liberou uma palavra para ela creu, ela tomou posse e ela viveu um grande milagre. Assim como eu declaro, você vai viver o seu milagre, você viverá o seu milagre, coisas incríveis vão acontecer, mudanças vão acontecer, reviravoltas incríveis vão acontecer. Eu oro de hoje não passa, meu Pai vai agindo, meu Pai vai agindo, vai agindo. Meu Deus, essas situações vão ser definidas nesse instante. O Senhor é o Deus que julga, o Senhor julga com a justiça, então julgue a causa dela. Vai dando vitórias agora, vai dando vitórias agora, vai dando vitórias agora. Meu Pai, talvez muitos viram situações não caminhando, situações permanecendo amarradas, muitos viram algumas situações não caminhando, mas a partir de agora vão caminhar, a partir de agora vão caminhar. Eu declaro poder, eu libero esse poder, se vista de unção, de autoridade, use essa autoridade. Deus, Ele vai te justificar, Ele vai mudar a tua história, Ele vai curar o teu destino, Ele vai fazer o impossível acontecer. Eu concordo com as suas vitórias, eu profetizo o amor. Você que tem esperado, o tempo da espera acabou. Você que tem buscado, o tempo se encerra agora e você vai viver essa glória maior. Creia, é pra você, é pra você, é pra você. Não tem nada que impeça a tua vitória, não tem nada que impeça o teu agir, não tem nada que possa impedir que você viva uma vida poderosa. Isso, creia. Não há nada que possa impedir o teu poder. Não há nada. Louve ao Senhor, diga isso. Não há nada que possa impedir o teu poder. Não há nada que possa nos fazer parar. Não há nada que possa impedir o teu poder. Cura, Senhor. Céus se abram. Céus se abram, cadeias se rompam no poder, no fluir da tua voz. Cura, Senhor. Céus se abram no poder, no fluir. Direcione as suas mãos para os lugares onde vocês precisam de definições, não importando o contexto, o território, o lugar, não importando qual seja a realidade.
Eu quero que você dirija suas mãos para aquele lugar. E assim como ninguém, não foram homens que abriram aquela porta. Peça a Deus que envie anjos neste lugar. Anjos que vão trazer grandes definições. Anjos que vão entrar nessa batalha com você. Anjos que serão um verdadeiro canal de bênçãos na sua vida. Começa a declarar. Fale, meu Pai, neste lugar vai existir uma diferença. Neste lugar vai existir uma diferença. Meu Pai, envia os seus anjos. Eu não vou terminar esse primeiro semestre de qualquer forma. Nós vamos terminar por cabeça, nós vamos terminar por cima. Então meu Pai vai mudando, vai transformando. Realiza essa grande obra, realiza essa grande obra, realiza essa grande obra. Eu creio em nome de Jesus. Faça, meu Pai. Não há limites, eu tudo posso. O milagre já estava lá. Pela fé, diga isso: o meu milagre já está batendo a porta da minha casa. Literalmente, ó, pela fé. Hoje o teu milagre vai chegar primeiro na tua casa do que você. O teu milagre vai chegar primeiro na tua empresa do que você. O teu milagre vai chegar nos lugares onde você precisa, antes que você chegue lá. Quando você chegar, já vai ser um outro contexto, vai ser uma outra realidade, vai ser um outro cenário. Olha para cá, por favor. Esther 9:22. Nesse mês, a sua tristeza tornou-se em alegria, e o seu pranto num dia de festa. Escreveu-lhes dizendo que comemorassem aquelas datas como dias de festa e de alegria. Eu declaro, este será um mês de festa na sua vida. Você vai comemorar como nunca, você vai se alegrar como nunca, você vai sorrir como nunca, você vai festejar como nunca, porque você vai receber aquilo que você tem esperado, você receberá aquilo que você tem buscado, você vai receber. Eu creio, eu libero, eu declaro sobre a sua vida. Esse é o mês em que questões judiciais estão sendo resolvidas agora. A miséria vai se transformar em abundância. Questões financeiras que estavam de mal a pior vão de melhor a melhor, e isso não vai parar. Questões familiares que estavam um verdadeiro caos estão sendo resolvidas agora. É dia de festa, é mês de festa, é mês de vitórias. Levante as suas mãos. Senhor, eu oro pela tua igreja. Aquelas pessoas não acreditavam o que elas estavam vivendo naquele momento. Parecia um sonho, mas era realidade. Meu Pai, vai ser uma verdadeira mudança na vida dela, não é uma melhora. Ela não vai mais sentir alívio, mas ela vai conhecer o sabor da verdadeira liberdade. A partir de agora é uma mudança que vem e se estabelece. O financeiro dela não será mais o mesmo, a saúde dela não será mais a mesma, a família dela não será mais a mesma, nenhuma área da vida dela será igual, tudo será mudado. Eu te abençoo, eu concordo com as suas vitórias, eu profetizo bênçãos, e hoje é dia de viradas, em nome de Jesus. Repita comigo: eu concordo. Eu ligo essa oração aqui na terra para ser ligada nos céus. Meu Deus, eu creio. É mês de festas. Eu vou me alegrar. Aonde eu chorei, eu vou sorrir, porque eu tenho a certeza. Diga isso: grandes coisas fez o Senhor na minha vida, por isso eu estou alegre. Diga isso com mais força, diga isso: grandes coisas fez o Senhor na minha vida, por isso eu estou alegre, em nome de Jesus.